Conferir. Bom, então veio lá da Argentina essa informação de que o jogador aí, ó, o Gonzalo Abrego, de 23 anos de idade, do Godoy Cruz, tem, no caso, sido procurado, monitorado pelo Cruzeiro, e ele só sairia mediante uma compensação financeira, que não seria algo, com certeza, muito alto, tá? Porque o contrato dele vai até o dia 31 de dezembro desse ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça para o Cruzeiro no ano que vem. Mas a Raposa com certeza vai ter interesse agora, já de imediato, em julho, essa contratação. Então o Godoy Cruz não liberaria se não tivesse uma compensação financeira. E assim, o site Transfer Market avalia aí o Gonzalo na casa dos 2 milhões e 500 mil euros, tá? Que se você for fazer a conversão, daria algo na casa dos 12, 10 milhões de reais, que não é um valor tão alto. Mas isso se ele tivesse um contrato longo e tudo mais, que aí já eu acho que o Cruzeiro não teria condições e nem faria um investimento desse tamanho. Porém, faltando 6 meses para terminar esse contrato, será que esse valor não dá para reduzir pela metade? 5 milhões, 4 milhões e meio, 6 milhões de reais? Aí eu já acho que é uma condição viável, tá, para o Cruzeiro. Porque, por exemplo, até antes de fechar a janela, o Cruzeiro tinha oferecido 4 milhões de reais para o Fortaleza para comprar o Tinga, né? Então, com certeza, 4, 5, 6 milhões não é um valor totalmente fora da nossa realidade hoje. Então, acho sim que poderia ser uma boa opção e quero mostrar aqui os motivos porque que eu acho, né, do jogador que não é necessariamente um primeiro volante. Bom, onde o Gonzalo Abrego seria muito mais como um meio-campista, parecido com o Alisson. Ele é muito bom para atacar e faz um papel ali bem defensivamente também, tá? Nesse ano pelo Godoy Cruz tem aí, ó, 20 partidas, 3 gols e 1 assistência. É basicamente o melhor início dele de temporada desde quando surge na sua carreira, lá em 2020, mas só jogou um jogo, e a partir de 2021, pelo Godoy Cruz, já foi sempre titular, né? Naquele ano, 40 jogos, 1 gol e 5 assistências. Ano passado, 41 partidas também, 2 gols e 3 passes. Se você for somar, ele já tem 6 gols marcados, 9 assistências. No total aí, ó, um pouco mais de 103 partidas pelo Godoy Cruz, desde quando surgiu como profissional. Então, números interessantes, ainda mais para um jogador de apenas 23 anos, que, olhando as características de jogo dele, assisti alguns vídeos de alguns jogos dele no Campeonato Argentino, é um atleta que, igual eu falei, parece muito a função que o Alisson faz no time do Cruzeiro. Um cara que é bom para virada de jogo, tem muito bem um passe dentro da área, tipo assim, um cara que carrega a bola visando, por exemplo, um passe para ponta, para o atacante, para o meia. Acho que para complementar o elenco do Cruzeiro, falta realmente um jogador como o Gonzalo, que eu acho que dentro do esquema tático do Pepa faz muito sentido pensar nessa contratação. Com certeza não vai ser um primeiro volante, um cara ali, ó, igual um Jailson, por exemplo, que foi especulado, Richard, que saiu do Cruzeiro, um cara ali de marcação. Não, muito pelo contrário. Mas não é um jogador que deixa a desejar defensivamente, tá? Porém, eu vejo que a principal característica que ele poderia ajudar nesse meio de campo do Cruzeiro é criatividade. No geral, resumindo, seria isso. Criatividade para a criação de jogadas. Seria exatamente isso. Atleta que tem 23 anos, não é baixo, tem 1,84 m de altura, então até que ajuda, é destro, 23 anos de idade, enfim, só jogou pelo Godoy Cruz desde quando surge profissional. Não consegui ver onde que ele fez a base, se passou por algumas outras equipes, mas pelo histórico geral do atleta, acho sim que pode vir a ser uma boa opção. Bom, até deixei aqui também esse mapa de movimentação lá do SofaScore, que ele tem uma nota média muito boa também, 6.80, até que é uma nota média muito boa. Deixei aqui, ó, dá pra ver claramente que ele cai tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito do campo para essa criação, né? Então não seria um jogador para jogar só para um lado do campo, por exemplo, ele vai jogar como volante pelo lado direito. Não, ele pode fazer muito bem esses dois papéis e gosta de, por exemplo, jogadas individuais, passar de 1, 2, 3 e inverter o jogo. Tava vendo muito isso que ele fazia lá pelo Godoy Cruz, que é um time bem interessante, tá vivendo um bom momento. Até assisti uma partida dele pessoalmente no jogo entre News Old Boys e Godoy Cruz. Eu tava lá em Rosário, fui no jogo do News, mas confesso pra vocês que naquele dia eu tava com tanto frio que nem prestei atenção assim, tanto no Gonzalo Abrego. Teve alguns outros jogadores que eu vi com mais destaque, pelo menos nessa partida, né? Se você for ver aí nesse jogo aqui, ó, dia 28 de maio, exatamente, 6.6 a nota média dele no SofaScore. Não foi uma partidaça, mas não foi uma partida ruim do jogador, mas eu confesso que não reparei, no estádio é muito mais difícil, né? Você vê o número do atleta, o nome, nem reparei, pra falar bem a verdade. Porém, no geral, acho que para esse esquema do Cruzeiro, qualquer jogador que chegue para o meio de campo é muito bem-vindo, tá? Porque, putz, tudo bem, né? Teve problemas de lesão, o meio de campo foi extremamente desfalcado, com o Matheus Vital não conseguindo ter uma sequência algumas rodadas atrás, aí depois o Richard é citado em esquema de aposta, depois o Ramiro se lesiona e perde os principais jogadores para essa função. O
Cruzeiro ontem, por exemplo, contra o Fortaleza, jogando com Felipe Machado e Neto Moura, nossa, dava até um desgosto de assistir a partida. Não que os dois sejam terríveis, mas é porque dá a impressão de que, tipo assim, não mudou nada, né, do ano passado. Ainda vai lá e perde, parece que só reafirma isso. Apesar deles já terem um bom entrosamento, não vive uma fase excelente. E é claro, eles só estão jogando juntos hoje por conta dos problemas de lesões. E espero, e eu acho que sim, o Cruzeiro vai ao mercado e buscar algumas alternativas, como por exemplo aí do Gonzalo. Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um zagueiro assinando um contrato de renovação com o Cruzeiro. Excelente notícia, jogador que eu vejo que em breve pode vir a ter espaço no time principal do técnico Pepa. Além disso, falando sobre os reforços para a zaga, o que o Cruzeiro tem de avanço até aqui no mercado? Será que depois da chegada, por exemplo, do Palácios, já estaria meio que completa essa função para zagueiro, ou ele jogaria mais pelo lado direito? Que eu quero falar aqui também atualizações, por exemplo, do Rojas, o Rodrigo Caio, o Zé Ivaldo, que são os três principais especulados até aqui, e algumas atualizações para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos essa meta nossa aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube, já está bem próximo. Então cada um que se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo, sem dúvidas me ajuda bastante. Vou deixar também nosso perfil do Instagram, Cruzeiro News 21, estamos quase a 35 mil seguidores por lá também. E meu perfil pessoal do Gustavo, né, gustavo.crz, tô passando tempo aqui no Chile agora, então me segue lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, então o Cruzeiro que segue aí como um dos principais objetivos e principais posições que o Cruzeiro vai ao mercado seria justamente essa de zagueiro, né? Os três principais pilares que o Cruzeiro entende que precisa contratar seria justamente um zagueiro, um volante de marcação e um ponta pelas beiradas. Então assim, o Cruzeiro é muito difícil, tá? Fechar o mercado no próximo dia 2 de agosto e não trazer nenhuma dessas opções para complementar o elenco. Então, no geral, o Cruzeiro aos poucos tem se movimentado, porém encontrado algumas dificuldades, né? Principalmente nessa função de zagueiro, que não tem sido fácil. Principalmente porque o Cruzeiro quer uma solução que chegue e resolva os problemas da atual zaga, e para isso acontecer, no geral, teria que ser uma contratação inquestionável. E essas contratações de mais peso, com certeza, é um pouco mais complicada pela questão financeira. Então acaba que é aquele loop, né? O Cruzeiro, tem um jogador bom, mas chegaria para não ser titular. Então, para que ele vai gastar mais salário com um jogador que não resolveria completamente o problema? Não teria essa certeza de resolver o problema no lugar do Oliveira ou, por exemplo, do Castan. Apesar de que eu estou gostando mais do Castan ultimamente do que do Oliveira. Então, assim, tem batido em algumas teclas com alguns nomes muito fora da realidade, como, por exemplo, o Rojas, que nem foi o Cruzeiro que procurou ele, foi mais os seus representantes oferecendo ao Cruzeiro, o River Plate em si, e é uma pedida muito alta, que já é quase descartada pelo Cruzeiro, de 20 milhões de reais. É claro, é um valor muito alto para o Cruzeiro pagar agora. Porém, se tiver algumas cláusulas dele chegar por empréstimo, por exemplo, emprestado até o final do ano que vem, e se o Cruzeiro estiver na Série A, tiver atingido um número de jogos, o Cruzeiro é obrigado a pagar 15, 20 milhões. Aí já mudaria completamente, mas esperar do Cruzeiro pagar 15, 20 milhões em um zagueiro agora no meio da temporada, sendo que não tem nem certeza se vai estar na Série A no ano que vem, tenho certeza que o Cruzeiro não vai fazer esse tipo de loucura. Rojas, paraguaio de 27 anos, que com certeza chegaria para resolver o problema da zaga, mas financeiramente falando não existe essa possibilidade diante dessa pedida. O Zé Ivaldo é um dos mais viáveis, porém se... começar falando aí sobre o Derlis Gonzalez, onde teve uma informação lá do portal Lado Esportiva Asunción, uma rádio aí do Paraguai, que de acordo aí com esse portal, o Cruzeiro estaria monitorando a situação do Derlis Gonzalez, que eu não duvido, mas até agora não teve nenhuma proposta oficial ou algo nesse sentido. Poderia ter sido uma consulta, né, do Cruzeiro, que está sem dúvidas de olho no futebol sul-americano. O jogador que é o camisa 10 é do Paraguai, no caso pelo time do Olímpia, que vive uma fase realmente muito boa nesse ano de 2023. Eu já tinha falado aqui do jogador, dele e de um outro ponto também que agora esqueci qual que é o time que ele joga, mas que poderiam ser alternativas. E ele que vem se destacando muito lá pelo Olímpia, ano passado mesmo, 48 jogos, 20 gols e 8 assistências, ou seja, 28 participações em gols em 46 jogos, números excelentes. Nesse ano também o futebol paraguaio começou agora, né? 9 jogos, 4 gols e 2 passes, ótima fase desde quando ele chegou pela equipe em 2020, tem realmente números surpreendentes. Se você for somar tudo, né, um pouco mais de 110 partidas até aqui, nesse período marcou 34 gols e contribuiu com 21 assistências. São excelentes participações, é quase uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos e meio, muito bom mesmo.
atleta que jogou pelo Santos em 2018 até o início de 2020, não foi ruim. Nesse período marcou 9 gols, 9 assistências em um pouco mais de 53 jogos, não foi uma fase ruim. Passou também pelo Dinamo Kiev, Basel, Olímpia, não foi ruim lá pelo futebol europeu. No Basel, por exemplo, 6 gols em 36 jogos. No Dinamo, boas temporadas, igual 2016-17, 6 gols em 23 partidas. 2018, antes de ir para o Santos, 33 jogos, 3 gols e 3 passes. Não é um jogador ruim, acho muito bom. Não é um cara de 32 anos que já não tem muito mais o que entregar, já está quase na reta final, que nada. Ele tem 29 anos, que foi completado em março, né? Então, justamente por conta disso, eu acho que seria uma boa opção. A questão contratual é um problema, porque ele tem mais um ano de contrato com o Olímpia, mas não seria uma transferência cara, tendo que pagar 15, 20 milhões de reais. Porém, acho difícil o Cruzeiro fazer uma investida, né, para um atleta já de 29 anos, mas com certeza se chegasse, seria uma ótima opção. Vai lembrar que ele joga pelas beiradas, tá? Podendo jogar tanto na ponta esquerda, principalmente, ou na ponta direita, que é uma das prioridades do Cruzeiro no mercado. Bom, o Zé Ivaldo aí é outro atleta que eu até conferi aqui no vídeo, né, para ver se ele não tinha jogado. Não jogou contra o São Paulo, que foi no jogo contra o Atlético Paranaense lá no Morumbi. Então, assim, derrota do Atlético Paranaense, 2-1 para o São Paulo, mas o Zé Ivaldo não entrou em campo. Então, pode ser um indício de que, tem conversas avançadas com o Cruzeiro? Talvez. Ele não é uma peça unânime, titular na zaga, não está tendo mais sequência porque ainda não renovou o seu contrato e tem essa possibilidade de deixar o clube na metade do ano e, nem que seja o Cruzeiro, outros times da Série A, de fazer uma proposta para o jogador, né? Então, não entrou em campo, uma notícia boa, vai ter jogo no final de semana do Atlético, então tomara que ele não jogue, que essa seria a última oportunidade dele fazer o 7º jogo, e aí não poderia defender outra equipe, né, na Série A. Zé Ivaldo, que tem aí 22 jogos no ano, 2 gols marcados até aqui, zagueiro que, pela questão da idade também, eu acho interessante, porque tá aí apenas com seus 26 anos de idade, que foi completado recentemente, então, por conta disso, eu acho que seria um baita acerto para o Cruzeiro se tivesse a volta dele já para o meio do ano. Resolveria todos os problemas da zaga? Não. Mas com certeza é muito melhor do que os dois que nós temos agora. E para peça de reposição, com certeza seria uma ótima alternativa. Para criação de jogo, no geral, o Zé Ivaldo, acho que ninguém tem dúvidas, né? Que é um excelente jogador que faz muito bem esse papel. Ano passado foi importante no Cruzeiro também para a conquista do acesso. Mais de 32 partidas no ano, 1 gol marcado e 2 assistências. Foi importante em alguns passes. É um atleta que eu gosto muito. Tem características parecidas, por exemplo, com a do Palácios, que foi contratado? Sim, um cara que poderia jogar numa linha de 3 como lateral direito, que fez várias vezes, né? Lado esquerdo o Eduardo Brock, centralizado o Oliveira e na direita o Zé Ivaldo, como se fosse uma função de lateral. Tem sim essa possibilidade e acredito que mesmo com a chegada do Palácios, o colombiano que veio do Elche, ele vai jogar muito mais como lateral direito do que propriamente como zagueiro, tá? Claro, pode ter alguma mudança, ele passar a jogar como um defensor, mas eu vejo que nesse primeiro momento ele seria um reserva imediato. Se o William não jogar, ele joga de lateral. Se a zaga continuar com problemas, poderia vir a ser uma alternativa ou quem sabe até mudar para um esquema de 3, que hoje eu acho que é o menos provável, voltar com uma linha de 3 defensores. Mas, no geral, eu vejo isso, acho o Palácios muito bom e não ficaria surpreso se ele assumisse essa posição. Vou falar aqui agora sobre o Christian Barletta, que assim, o Corinthians até recebeu algumas consultas e propostas de times da Série A para ter o empréstimo do jogador até o final da temporada. O Curitiba era um dos times que foi especulado. Mas assim, o ponta de 21 anos de idade não tem sido aproveitado até aqui, só 5 jogos nessa temporada, com o Corinthians trocando de treinador a cada mês, né, também fica complicado. E o que surpreende é que ele foi comprado por quase 5 milhões de reais e nesse início de ano fez um ótimo campeonato paulista pelo São Bernardo, né? Foi o grande nome, ainda mais sendo muito jovem, acabou indo para o Corinthians, 13 partidas, 4 gols e uma assistência pelo São Bernardo antes de chegar na equipe corintiana. A grande questão é a seguinte: o Vanderlei Luxemburgo quer colocar o jogador para jogar como lateral. Então, tipo assim, não sei se isso é tão bom para a carreira dele, não, mas o ponta, né, no caso, não deve ser liberado. E assim, ele jogava pela ponta direita, né? Agora a expectativa do Luxemburgo é de colocá-lo como lateral esquerdo. Tudo bem, pode dar certo, eu não acho o Luxemburgo ruim nesse quesito, né? Aquele que sobe o Vitor Roque antes ainda pro Cruzeiro em 2021, né, quando o time estava na Série B, mas não sei se é a melhor coisa para o jogador, que já vinha de uma crescente na carreira. Ano passado na Chapecoense, 30 jogos, 4 gols e uma assistência na Série B. Bons momentos também vestindo a camisa do Joinville, passagens pelo Bahia. Acho sim, um bom atleta. Se o Cruzeiro conseguisse um empréstimo, por exemplo, seria uma ótima opção. Mas com essa expectativa dele jogar como lateral, acaba que é
não deve ter uma saída por agora. É um atleta que com certeza acho que seria uma ótima alternativa. Até o valor de compra dele não é tão alto, mas nesse primeiro momento eu acho que o Cruzeiro vai focar muito mais em contratar jogadores que estejam livres ou com uma compensação financeira muito baixa, como por exemplo em reta final de contrato. Bom, um aqui que cumpre esses requisitos seria o volante Flávio, que pertence ao Trabzonspor lá da Turquia, tem mais um ano de contrato e não deve ser muito aproveitado pela equipe turca, então até por conta disso não seria inviável pensar nessa sua contratação. A questão dele é que ainda não tivemos nenhuma atualização desde a semana passada, quando ele foi especulado, fez uma última temporada pelo Al Tawon lá da Arábia Saudita, onde foi apenas 11 partidas em uma temporada. Porém, se você for pegar o último ano dele lá no futebol europeu, num time chamado Giresunspor, lá da Turquia, ele jogou bem, 33 jogos, 1 gol, 4 assistências, uma média muito boa, parecida com a que ele teve pelo Bahia entre 2019 a 2021, onde ficou muito querido, pela torcida do Bahia, o volante Flávio, que jogou junto com o Gilberto. De acordo com o Nicola, foi uma indicação do próprio Gilberto, o volante Flávio, que poderia ser uma alternativa para o time do Cruzeiro, para um jogador de primeiro volante, que eu acho também, vendo os números dele, tanto pelo Bahia quanto nessa última temporada de 2022, lá no futebol turco, realmente acho que poderia vir a ser uma boa opção. Ele tem mais um ano de contrato com o Trabzonspor, então tem que ver como que ficaria, quem sabe um empréstimo com uma compensação financeira, mas não seria tão caro. Financeiramente também não acho que ele pediria um salário totalmente fora do teto do Cruzeiro, então é um atleta que eu acho que seria uma ótima opção. Quero saber se você concorda comigo ou não, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, falando sobre os zagueiros, não temos grandes atualizações, até porque o Zé Ivaldo, que era o grande alvo, o Atlético Paranaense não tem facilitado essa sua saída, quer ainda uma renovação de contrato com o defensor, e o Cruzeiro vai ter que pagar uma compensação muito boa para a equipe do Atlético, caso queira ficar com o jogador em definitivo. Por outro lado, outros nomes também que foram especulados, muito caros, por exemplo, o Rodrigo Caio, que não tivemos avanço, porque ele não tem interesse de um contrato de produtividade, ainda mais porque o contrato dele com o Flamengo vai até o final do ano. E o Cruzeiro ofereceria só um contrato de 6 meses, Para que o jogador, se corresse o risco de não jogar, Essa que é a questão. Se ele não jogasse nesses 6 meses pelo Cruzeiro, pensa, quem queria contratá-lo para o ano que vem? Então, com certeza vai continuar aí pelo Flamengo. Não é um atleta que eu acho que seria ruim, muito pelo contrário, acho um bom jogador. Já jogou 9 jogos nesse ano, então aos poucos já está com uma condição física melhor, mas não tem certeza como que vai ser no futuro do jogador e quer um contrato mais longo, que eu não acho que o Cruzeiro vai ter condições de oferecer, e nem também um salário muito alto, porque de acordo com o Jorge Nicola, o máximo que o Cruzeiro poderia pagar para um teto salarial seria 400 mil por mês. E o salário do Rodrigo Caio seria de 800 mil, 700, 650, 800. Então é muito fora da realidade do Cruzeiro esse nome, apesar de ser uma boa opção, ainda não está completamente encerrado, as tratativas. Outro também, o Rojas, o zagueiro do River Plate, que assim, é uma ótima opção, não vinha jogando com muita frequência pelo River Plate, fez ótima temporada no ano passado, defendeu já também a seleção paraguaia, mas a pedida do River Plate de 4 milhões de euros é muito alta, dá 20 milhões de reais. Então, não acho que o Cruzeiro vá fazer uma investida alta por nenhum jogador nesse meio do ano. Então, as opções de zagueiro são boas. Todos os três aqui, o Zé Ivaldo, o Rojas e o Rodrigo Caio, são ótimas opções, mas um pouco complicadas, seja por questão contratual, seja por questão física ou principalmente financeira. Eu acho que o Zé Ivaldo, nesse primeiro momento, apesar de todos os outros serem difíceis, eu acho que é o mais viável e o que mais seria possível de imaginar nesse meio do ano. Bom, só para terminar aqui, também teve alguns outros nomes, igual o Lucas Crispim, que eu trouxe no vídeo de ontem. Nesse momento que estou gravando o vídeo ainda não tivemos atualizações, mas pode vir a ser uma opção tanto para jogar de meia quanto de ponta esquerda, e que parece, por exemplo, com a situação do Flávio, porque ele, diferentemente do Flávio, que tem mais um ano de contrato, ele só tem mais 6 meses pelo Fortaleza, onde só jogou uma partida na Série A. Então, não tem sido tão aproveitado assim pela equipe do Fortaleza e poderia chegar ao Cruzeiro, possivelmente até mesmo de graça, pagando luvas e salários para os seus representantes. Ótimo nome, jogador que em 2021 mesmo, na temporada, marcou 5 gols, deu 11 assistências em 46 jogos, vestindo a camisa do Fortaleza. Esse ano ele já somou 17 partidas, 1 gol e 2 passes. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha desses nomes que estão sendo especulados? Bom, quero falar aqui agora sobre o meu campista, o Cantillo, o colombiano aí que pertence ao Corinthians, com contrato até o final da temporada junto à equipe, e que assim, já tem o interesse do Corinthians de liberá-lo
tem um tempo. Eu diria que desde o ano passado essa possibilidade já seria vista com bons olhos por parte da equipe corintiana, e o Samir Carvalho trouxe algumas atualizações vindas assim, de que o Corinthians tem sim o interesse de liberá-lo para o Cruzeiro, e apesar do interesse da Raposa, as informações é de que as conversas não devem avançar. Não ficou muito claro os motivos, mas eu diria que o principal seria essa questão financeira, né? Porque o Cantillo, quando tem essa renovação de contrato com o Corinthians, aumentou bastante os seus vencimentos. De acordo com o Jorge Nicola, na época era um valor de 380 a 500 mil por mês, né? Então, se for 380 mil, já é bem difícil de pensar nessa contratação. Imagina 500, então, que com certeza o volante de 29 anos tem mercado, né, para conseguir ainda algum salário parecido aos seus 29 anos de idade. Volante aí de 1,82 m de altura, chegou muito bem pelo Corinthians lá em 2020, onde ele fez 39 jogos e 3 assistências pela equipe. Fica em 2021, onde é comprado em definitivo, e aí já naquela reta final do ano ele cai um pouco de rendimento, 31 jogos, 2 gols e 2 assistências, segue para 2022 com mais 34 partidas e nesse ano tem apenas 7 jogos. É difícil entender por que ele caiu tanto de rendimento assim pelo Corinthians, até porque ele chega muito bem. Tanto que, até no ano passado ele vinha jogando com uma certa frequência, porque se você olha, parece que 30 jogos no ano é muita coisa, mas é nem um terço da temporada, né, se você for analisar friamente. Então ele foi perdendo espaço aos poucos pela equipe corintiana e ainda segue com vínculo e com um salário bem alto. Então até por conta disso o Corinthians, quem sabe, não poderia facilitar uma saída caso não apareça mais interessados. Jogou muito bem lá quando ele surge na sua carreira mais jovem pelo Atlético Nacional, passa por outros times menores do futebol colombiano, como por exemplo Deportivo Pasto e Leonés, até chegar no Júnior Barranquilla, que jogou muito em 2019, 3 gols, 5 assistências em 57 jogos, até se mudar para o Corinthians. Deixei aqui, pelo Corinthians em 2021, a última Série A que ele jogou com mais frequência e sempre teve uma nota média muito boa, de 7.6 lá pelo SofaScore, uma nota média realmente bem interessante. Os jogos que ele fez aí com a camisa do Corinthians, que naquele ano não foram muitos, apenas 21 partidas na Série A e 18 delas como titular. Acaba que ele perde ali bastante espaço por problemas físicos na sequência do ano, marcou 2 gols, 1 assistência, destaques também principalmente para os desarmes, né, do jogador, que é o que eu acho que está faltando para esse time do Cruzeiro, ter uma peça ali um pouco mais de combate, de desarmes, principalmente depois da saída do Richard e da lesão do Ramiro, acaba que faltou demais esse combate, competitividade no meio de campo, e eu tenho certeza que o Cantillo seria uma ótima alternativa para o meio de campo do Cruzeiro. Vamos esperar, né? Porque eu achei um pouco estranho, a expectativa é de que não avance. Não, eu achei um pouco estranha essa história, vamos ficar de olho. Se tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Com certeza, a questão financeira pesa bastante, mas não é um jogador de 600 mil por mês, R$500 mil a pedido dele por agora, pelo menos eu acho que não. Se é viável pensar no Rodrigo Caio, que o Cruzeiro tem a expectativa de contratar, não acho que o Cantillo seja tão impossível assim, até porque é uma posição primordial, que o Cruzeiro vai no mercado, algo nesse sentido. Bom, quero falar aqui agora sobre outros nomes também que foi especulado. O Bruno Henrique, que já está livre do Al Ittihad lá da Arábia, ele já está livre. Teve algumas especulações envolvendo Cruzeiro, Internacional e Vasco, que poderiam contar com a sua contratação, que eu acho sim que poderia ser uma alternativa. O atleta que já está aí com seus 33 anos de idade e também estava lá na Arábia, né? Mais um jogador, o Flávio, o Gilberto, o Bruno Henrique. Então o Cruzeiro tem ficado de olho em algumas opções da Arábia Saudita. Nem sempre eu acho boas opções, porque eles chegam, né, às vezes jogando pouco, jogando no máximo 30 jogos por temporada, o que tem sido a média lá pelo Bruno Henrique no futebol da Arábia. Nesse ano mesmo ele jogou 29 partidas, 2 gols e 2 assistências, mesmo sendo titular absoluto. Ele só não continuou na equipe porque o Al Ittihad vai contratar vários atletas, já está contratando, né? Só para você ter uma ideia, o Benzema vai para essa equipe, que era do Bruno Henrique. Também para o meio de campo, o Kanté, do Chelsea, o francês, é um dos nomes especulados. Então, para essa função de volante, ainda mais ele sendo brasileiro, com certeza não teria seu contrato renovado, mesmo sendo uma peça importantíssima, junto com o Romarinho, né, lá do Al Ittihad, que deve seguir pela equipe, contando com essa vaga de ter um estrangeiro. Então, eu acho sim que é um bom jogador, poderia ser uma ótima alternativa para o meio de campo, seja como um meia de criação, seja um meia ali um pouco mais recuado, que é o papel que ele tem feito nos últimos anos lá no futebol da Arábia, que não seria um meia ofensivo, né, e sim um meio campista central. A questão é a pedida financeira. Teve alguns portais trazendo que ele pedia, porque ele está livre, né, de luvas e tudo mais,
quase 800 mil por mês, que é um valor muito alto, e não acho que o Cruzeiro, depois de comprar o Wesley, trazer o Gilberto, vá contratar um atleta no meio do ano com uma pedida salarial tão alta, né, de 800 mil, sendo que ainda não tem nem certeza que ele vai ficar ou não na Série A. Eu acho que para ter esse negócio, com certeza o Bruno Henrique tem que diminuir essa sua pedida. Outro aqui também é o Zé Ivaldo, que o Atlético Paranaense ainda bate o pé, que não vai querer liberar o atleta se não for uma compensação financeira muito boa para o clube, porque ele pode vir a ser uma peça importante, mesmo que deixe o clube para o próximo ano, para a reta final da temporada. Então o Atlético Paranaense não tem interesse de negociá-lo por um valor baixo, o Cruzeiro tem que pagar uma compensação financeira boa para ele, e ainda não desistiu de renovar o seu contrato com o Zé Ivaldo. Então segue ainda bem insistente nessa tecla, e é algo importante, porque no próximo final de semana o Atlético Paranaense já entra em campo. Se o Zé Ivaldo jogar, ele não pode defender mais nenhuma equipe no Campeonato Brasileiro, né? Então ficaria impossibilitado de pensar o Cruzeiro na sua contratação. Assim, apesar disso, eu acho que eu tenho pelo menos uma opção de pensar que, ainda assim, mesmo com esses outros problemas divulgados recentemente, podemos esperar uma contratação. Por quê? Porque ele tem sido uma peça que não está sendo fundamental pelo Atlético, até porque o Atlético evitou de colocá-lo muito em campo nessa sequência do ano, e assim, ele tem interesse de vir jogar no Cruzeiro, então é algo que poderia facilitar. O Cruzeiro também poderia oferecer uma boa compensação financeira para o Atlético Paranaense, é claro, não o que ele vale, porque falta 6 meses para terminar o contrato, mas não vai ser 2 milhões de reais para perder o jogador, né? Não, uma compensação boa, quem sabe 4 milhões, 5, que foi quase o que ofereceu para o Tinga junto à Fortaleza, e ter o Zé Ivaldo, que eu aceitaria muito, tá? Vi muita gente falando que não, ele não é isso tudo, mas gente do céu, pelo amor de Deus. Vocês preferem que o Neres, o Reinaldo ou o Zé Ivaldo? Meu Deus, para mim não tem nem comparação. Ainda mais que ele pode fazer essa função também pelo lado direito. Na minha opinião, chegaria já para ser titular, tá? Quero saber se você concorda comigo ou não. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Outro também especulado foi o Léo Godoy, lateral direito argentino, que tem um valor de mercado muito alto. Ele pertence ao Estudiantes, inclusive de acordo com o César Luiz Merlo, que é o jornalista argentino, o Cruzeiro iria fazer uma proposta nos próximos dias. Já tem quase 3 semanas essa história e não temos nenhuma atualização, né? 2 semanas e meia, por aí. Então assim, eu acho que o Cruzeiro, se for para pagar milhões para um jogador, putz, vai pagar num lateral direito. O Léo Godoy é muito bom, tem números excelentes, 3 gols, 3 assistências só no Campeonato Argentino nesse início de ano, mas já temos o William, poderia trazer outra função mais barata, um zagueiro que joga também pela lateral direita, e o Palacios tem mais um ano de contrato, mas tem um valor de mercado muito alto, próximo dos 8 milhões e meio de reais. Então será que faz sentido o Cruzeiro pagar tão alto para um atleta que já está com seus 29, 30 anos de idade? Então eu ficaria com o pé atrás. Se fosse para fazer um investimento muito alto, eu preferiria trazer um ponta, um meia, um jogador que seria mais importante no papel de criação do que na lateral direita, que já temos o William com o problema solucionado, e trazia uma opção para ser um reserva, fora que ainda já temos o Igor Formiga. Na minha opinião, a lateral direita não seria a minha prioridade, e nem acredito que seja também, tá? Do elenco do Cruzeiro. Bom, quero dar aqui uma passada rápida também em outros nomes que foram especulados, como por exemplo o volante Jailson do Palmeiras, foi especulado no Cruzeiro e no Vasco. A questão é, o Jailson acabou tendo um problema de lesão, deve ficar fora por algumas semanas pelo Palmeiras, tá? Uma notícia muito ruim, porque ele já não vinha jogando, ainda teve esse problema de lesão que pode tirar, por exemplo, o interesse de outros times igual o Cruzeiro. Entre o Jailson ou o Flávio, eu ficaria mais com o Flávio, porque é um atleta que tem jogado com mais frequência. Porque o Jailson, apesar de já ter ganhado Libertadores pelo Grêmio, Copa do Brasil, até antes de vir para o Palmeiras já vinha um momento de lesões. Então, por conta disso, eu ficaria com o pé atrás. Eu acho que sim, iria no Flávio, muito mais jogador do que o Jailson nesse momento. Então, essa questão aí do atleta ainda ter se lesionado novamente, eu acho que para pensar, para chegar e jogar, não seria uma opção muito inteligente. Outra aí foi o Rodrigo Caio, que eu já venho falando dele há um tempão, né? Que ia ficar livre e tudo mais, que poderia ser o nome. Foi oferecido ao Cruzeiro, mas se for para trazer um contrato muito longo e valores altos, o Cruzeiro não tem interesse. Só se mudar totalmente as condições, um contrato de produtividade ou algo nesse sentido, aí sim o Cruzeiro poderia, quem sabe, né, mudar a ideia e contratar o Rodrigo Caio, que tecnicamente é muito bom, não tem nem o que discutir. A questão é financeira e fisicamente, um jogador que não tem conseguido jogar com frequência desde 2019, né? Depois ele não fez nenhuma temporada com mais de 30, 33 jogos, sempre números baixos de partidas pelo Flamengo, o que acaba desvalorizando bastante o jogador no mercado, apesar de todo mundo saber, né? A habilidade, a técnica que ele tem, já demonstrou também pelo São Paulo, pelo Flamengo, jogador inclusive convocado para a seleção. Outros nomes igual o Júnior Caixara, mais uma opção para lateral direita e para lateral esquerda. O Júnior Caixara, que está livre desde janeiro, não definiu ainda seu futuro, acho que foi em fevereiro, né? Acabou o contrato dele lá com o Trabzonspor,
não, com Başakşehir lá da Turquia, foi especulado no Santos, foi especulado no Flamengo, principalmente no Cruzeiro, não teve nenhum avanço. Cruzeiro, desde as últimas atualizações que tivemos, há quase 2 meses do Samuel Venâncio, não tinha decretado o fim das tratativas. A questão a pedida financeira dele era muito alta, depois acabou reduzindo, mas ainda assim era muito maior do que o Cruzeiro estaria disposto a pagá-lo. Eu acho que o Júnior Caixara seria uma boa opção, mesmo com seus 33, 34 anos, porque ele joga de lateral direito e lateral esquerdo. Mas assim, o Cruzeiro na teoria já tem uns 2 jogadores para essa função, né? Sim, mas é melhor você trazer o Caixara para ser um reserva do William, do que pagar 20 milhões, 10 milhões de reais em um lateral direito. E lateral esquerdo temos o Marlon e o Kaique. O Kaique com certeza vai ser especulado ou pode ser comprado por algum time relevante do futebol europeu. Então, vamos supor que ele seja vendido. O Marlon não tem nenhum substituto agora, já de imediato, né? Até os jogadores da base nessa função não têm tido experiência no time de cima, então eu particularmente acho que seria uma boa para ser um reserva nessa lateral esquerda. Quero saber quem que você traria então de jogadores para essa função, que eu trouxe aqui, ó, meia, zagueiro, lateral direito, ponta. Pontas no mercado, o Cruzeiro não tem especulado, e é minha dúvida, tá? O Cruzeiro tem que buscar ponta, viu? Não temos nenhum ponta esquerda para ser reserva do Bruno Rodrigues e tem pouquíssimos nomes sendo ventilados no mercado. Vou deixar essa sugestão de vídeo aqui para vocês, onde eu comento sobre outras opções também que eu acho que seriam boas alternativas para o Cruzeiro. Clica lá e confere, e o link tá Leão para você resgatar esses seus R$25. Valeu, galera. O Cruzeiro indo atrás de mais um jogador para essa função, para ficar ali 3, né? Fora um zagueiro pelo lado direito, que poderia, em um esquema de 3 defensores, fazer essa linha tranquilamente. Então, não acredito, acho que vai ser muito mais um jogador que cubra essas 2 funções que o Cruzeiro entende ser necessárias, né? Para a chegada agora de um jogador para a disputa da Série A. Então, assim, teve vários nomes especulados, já trouxe aqui recentemente. Cruzeiro que tem mais especulado recentemente jogadores para a função de volante. É claro, né? Que é um volante e um meia, mas a expectativa seria assim de um volante, um deles foi, por exemplo, o Flávio, que atualmente está lá no Al Tawon da Arábia Saudita, mas pertence ao Trabzonspor da Turquia. Teve algumas especulações na última semana, o atleta que tem aí seus 30 anos de idade, 1 ano ainda de contrato com o Trabzonspor e que poderia sim chegar ao time do Cruzeiro. Uma opção aí para volante, muito mais de marcação, até por conta da lesão do Richard, saída também, lesão do Ramiro, saída do Richard. O Cruzeiro perdeu, né, esse jogador de mais marcação no meio de campo e deve ser uma das prioridades da Raposa no mercado. Acho sim o Flávio muito bom, ele que já está há um tempo fora do país, mas jogou muito bem pelo Bahia de 2018, 2019, 2020, ali na Série A. Ele só saiu do Bahia porque estava vivendo uma fase muito boa e surgiu essa proposta, né, do futebol turco. Inclusive essa indicação, de acordo aí com algumas matérias, foi do Gilberto, que jogou junto com o atleta quando estava no Bahia. Então acho sim uma ótima opção o Flávio, meio-campista, que ainda tem, igual eu falei, mais 1 ano de contrato lá com o Trabzonspor e teria que ver como que chegaria um acordo para essa contratação.